Tudo o que você busca já está aí, dentro de você. Nenhum mestre pode te entregar o que já é teu. Nenhum livro pode traduzir a linguagem da tua alma. Você se acostumou a procurar respostas fora, em palavras, em dogmas, em promessas. Mas o segredo é outro. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você não precisa aprender mais. Precisa lembrar. Rumi dizia, a tua tarefa não é buscar o amor, mas apenas encontrar e remover todas as barreiras que construíste contra ele. Essa frase não é sobre amor romântico. É sobre a tua natureza esquecida. As perguntas que te torturam não pedem respostas, pedem silêncio. Porque o silêncio é a língua de Deus. Escreva nos comentários agora. Eu escolho ouvir minha alma. Essa frase abre o portal da escuta interior. A mente humana aprendeu a confundir ruído com sabedoria. Ela corre atrás de 1000 vozes, mas teme o som do próprio coração. Quando você fecha os olhos, o mundo externo morre por um instante. E é aí que o verdadeiro mundo começa. O sufismo sempre ensinou que a verdade não se conquista. Ela se revela quando o buscador desaparece. Você não encontra a resposta. É a resposta que te encontra quando você para de procurar. É por isso que os mestres sufi falam da escuta do coração. Não uma escuta dos ouvidos, mas da vibração silenciosa que vive atrás do peito. E se quiser caminhar mais fundo nessa jornada, torne-se membro do canal e entre nesse círculo de aprendizado sufi. Imagine que há uma caverna dentro de você. E dentro dessa caverna existe um eco suave, uma voz antiga que conhece o teu nome antes que o mundo te nomeasse. Essa voz é a do teu próprio ser. O erro foi pensar que ela se perdeu. Ela apenas foi abafada pelos ruídos das expectativas, do medo, da comparação. Quando Rumi dançava, ele não dançava para o público. Ele girava para dentro, para ouvir o que o silêncio dizia, enquanto o corpo desaparecia. Essa dança é a metáfora do retorno. Girar até dissolver-se no centro de tudo. A alma não fala em palavras. Ela fala em sensações, sincronicidades, arrepios, intuições. Quantas vezes você sentiu algo antes de acontecer? Quantas vezes uma sensação inexplicável te alertou ou te chamou? Esse é o idioma do invisível. Os mestres sufi chamavam isso de ilm al-laduni, o conhecimento direto, o saber que vem de dentro. Não é estudado, é lembrado, porque tua alma é mais velha que teus pensamentos. Mas para ouvi-la, é preciso silenciar o intérprete interno. Essa voz que comenta tudo, julga tudo, define tudo. Essa voz não é você. É o eco dos condicionamentos coletivos. Quando ela se cala, o coração fala. E o coração fala uma língua que o intelecto não entende. O sentir. É por isso que o verdadeiro despertar não vem de entender, vem de sentir o que você sempre ignorou. É o instante em que você percebe que a vida nunca te abandonou, que o universo sempre respondeu, mas você não sabia ouvir. No sufismo, essa escuta é chamada de sama, a escuta divina. Ela é o primeiro degrau do despertar. Sama é mais do que ouvir com os ouvidos. É escutar com o ser inteiro. É quando você se torna o espaço onde a voz de Deus ressoa. Quando você ouve o vento e entende que ele te fala. Quando a dor te visita e você percebe que ela é um mestre disfarçado. Quando a solidão te abraça e, em vez de fugir, você pergunta: o que queres me ensinar? É nesse ponto que o buscador se transforma. Você pode estar se perguntando: como eu começo a ouvir? A resposta é simples, mas exige coragem. Pare, feche os olhos, respire e sinta. Não tente controlar nada, apenas perceba o que há. O silêncio é o início do caminho. No início ele é incômodo, parece vazio, mas esse vazio é o ventre da criação. Tudo nasce do silêncio. A palavra nasce do silêncio, o som nasce do silêncio, e o próprio universo emergiu de um ponto de quietude absoluta. Quando você mergulha nesse ponto, você retorna à fonte. Rumi dizia: o que você procura está te procurando. Isso significa que o próprio silêncio deseja ser ouvido por meio de você. O universo quer se perceber através da tua escuta. É por isso que quando você medita profundamente, não é apenas você que escuta, é o todo que se escuta através do teu coração.
Você se torna o espelho da consciência divina. A escuta, nesse ponto, deixa de ser uma prática e se torna uma comunhão. Mas para chegar lá você precisa quebrar um hábito, o de reagir a tudo. A mente reage, a alma observa. Enquanto você reage, você se perde na superfície. Quando observa, você começa a ver o movimento secreto por trás de cada coisa. A sabedoria sufi ensina que o universo é um livro vivo e que cada acontecimento é uma letra desse livro. Quando você aprende a escutar, começa a ler. E quando lê com os olhos da alma, percebe que tudo é uma mensagem. Até o silêncio é uma mensagem. O verdadeiro mestre não te entrega respostas, ele te ensina a escutar as tuas. O mestre é apenas o espelho. O discípulo que entende isso, desperta. Por isso Rumi chamava Shams de Tabriz de seu espelho ardente. Não porque Shams lhe deu conhecimento, mas porque o fez olhar para dentro, até que Rumi visse o próprio sol em si mesmo. Todo verdadeiro mestre é uma chama que te queima, até sobrar apenas o essencial. E o essencial é simples. Há uma presença em você que nunca muda, nunca envelhece, nunca sofre. É o teu centro. Tudo o mais, tua história, teus pensamentos, tuas dúvidas, são ondas. E você é o oceano. A resposta para todas as perguntas está no oceano, não nas ondas. As ondas gritam, o oceano observa. Quando você se lembra de que é o oceano, o medo desaparece, porque você entende que nada pode te tirar de ti mesmo. A alma fala o tempo todo, mas você só vai ouvi-la quando parar de tentar entender. Escutar é diferente de entender. Entender é uma função do ego. Escutar é uma função da alma. Escutar é se abrir, é render-se, é deixar o som do divino te atravessar sem precisar nomear. É deixar que a sabedoria do coração se revele naturalmente. É um processo que não se força. Ele acontece quando você se cansa de lutar contra o fluxo. No sufismo, esse estado é chamado de taslim, rendição. Mas não é uma rendição fraca. É a rendição do rio que finalmente compreende que estava correndo para o mar o tempo todo. Quando você se rende à voz da tua alma, tudo começa a se alinhar. As respostas vêm sem esforço. Os sinais aparecem. E você entende que nada foi em vão. Até as quedas te ensinaram a ouvir mais fundo. Cada silêncio tem uma mensagem. Cada dor tem uma direção. Cada encontro tem uma razão. O problema é que você tenta traduzir tudo com a mente. E a mente não entende o idioma do mistério. Só o coração entende. E por isso o coração é o portal para a verdade. Quando Rumi falava do caminho do coração, ele não falava de emoção, falava de sabedoria vibracional. O coração é o instrumento mais avançado da criação. Ele sente antes de saber, ele sabe antes de pensar. Há uma oração sufi que diz: ó Senhor, mostra-me as coisas como elas são. Essa oração não pede milagres, pede lucidez. Porque quando você vê as coisas como elas realmente são, o sofrimento cessa. Você percebe que o universo nunca erra. Tudo tem um ritmo. E quando você aprende a ouvir esse ritmo, você começa a dançar com a vida. Essa dança é o estado natural da alma desperta. Então, feche os olhos agora, respire e escute, não o som externo, mas o som por trás do som. Há algo pulsando em ti. É a vida. É o divino te chamando para casa. Esse chamado nunca cessou. Você apenas se afastou da escuta. Mas hoje, neste exato instante, o portal se abre de novo. Escute o que o silêncio está te dizendo agora. Ele está te guiando. Ele sempre esteve. Ouvir a alma não é meditar esperando milagres. É dissolver o barulho do eu. Quando você tenta ouvir esperando uma resposta, ainda é o ego quem escuta. O segredo é ouvir sem querer nada. Apenas ouvir. É nesse vazio que o divino fala. Não como palavras, mas como uma direção que brota sem raciocínio. É o tipo de entendimento que chega por completo, e não em partes. É como se de repente algo se encaixasse, e você soubesse o que fazer, sem saber como soube. Essa é a linguagem do invisível. Ela não passa pela mente. Ela surge no coração. A prática da escuta interior
começa quando você para de tentar controlar o som da vida. Você quer respostas imediatas, mas a alma fala em ritmo lento. Ela fala como a lua, silenciosa, constante, iluminando sem pressa. A pressa é inimiga do sagrado. O que é profundo não grita. Por isso, quanto mais você desacelera, mais percebe que a vida sempre esteve te sussurrando. Não há falta de sinais, há excesso de distração. O mundo moderno ensinou a olhar demais e sentir de menos, mas o sentir é o verdadeiro portal. Você não precisa se isolar no deserto para ouvir a alma. O sufismo nunca foi fuga da vida, mas imersão nela. Enquanto alguns buscavam Deus fora, os sufis o encontravam varrendo o chão, cozinhando, sorrindo. Eles sabiam que cada gesto pode ser oração quando feito em presença. Escutar a alma é transformar o comum em sagrado. É perceber que o divino te visita em cada instante disfarçado de cotidiano. Quando você aprende a ouvir, até o vento se torna um mestre. A escuta não é uma técnica, é um estado. É o estado de quem parou de resistir ao que é. Quando você deixa de lutar contra a realidade, o silêncio se expande. Esse silêncio não é ausência de som, é presença total. É o mesmo silêncio que existe antes do som nascer. Quando você o toca, sente uma clareza que não se explica, só se reconhece. É como reencontrar algo que sempre esteve contigo. Nesse ponto, o buscador percebe que não há distância entre ele e a verdade. A busca era apenas o véu. O mestre Rumi dizia que a vida é como um tambor e que cada batida do destino é uma chamada para acordar. O som das experiências, boas ou más, são apenas instrumentos da melodia divina. O problema é que você ouve o som e esquece a música. Fica preso na nota, no momento, no drama e perde o sentido maior da harmonia. Quando você aprende a ouvir com o coração, percebe que até o ruído tem ritmo e que até o caos tem propósito. É nesse ponto que o sofrimento começa a se transformar em revelação. Não é o silêncio que te revela a verdade. É o modo como você se coloca diante dele. A mente inquieta busca ouvir algo extraordinário, mas a alma se manifesta na simplicidade. Às vezes, ela fala quando você lava a louça ou quando um olhar te atravessa na rua. São micro-instantes em que o véu se abre e o infinito respira dentro do finito. Se você estiver presente, reconhecerá o chamado. Se estiver ausente, pensará que foi coincidência. Mas o sufi sabe, não existe acaso. Tudo é conversa com o invisível. Ouvir a alma é um ato de humildade. É admitir que você não sabe. A mente quer ser autora da própria história, mas a alma quer ser instrumento da existência. Por isso, o verdadeiro ouvinte é vazio de si. Ele se torna canal. Quando o ego silencia, a consciência universal encontra passagem. A voz da alma não vem para te agradar, mas para te alinhar. E o alinhamento nem sempre é confortável. Às vezes, o chamado interno te arranca da zona segura. É assim que o divino te educa, retirando o falso para revelar o real. A mente pensa que ouvir a alma é um processo de paz constante, mas na verdade é uma purificação. O silêncio interno que Rumi ensinava é fogo disfarçado de calma. Ele queima o supérfluo, o desnecessário, as mentiras que você contou a si mesmo. É por isso que tantos desistem, confundem desconforto com erro, quando é exatamente o sinal de que algo verdadeiro está nascendo. Ouvir a alma é morrer para as vozes falsas, e isso dói, mas é uma dor que cura. Os sufis antigos chamavam esse processo de fana, a dissolução do eu. Não é destruição, é fusão. É o ponto em que você deixa de ser um alguém separado e se torna o próprio fluxo da vida. Quando chega aí, não há mais o que perguntar. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque percebe que a própria pergunta era parte do jogo. O silêncio se torna a única resposta possível, e é nele que a alma descansa. Mas o curioso é que quanto mais você escuta, mais a vida fala. As coincidências se multiplicam, os sinais se intensificam, as conexões se ampliam. Você percebe que o universo é uma conversa viva, um espelho que responde à tua vibração. E então entende, não é o mundo que te ensina, é a tua consciência que projeta o que precisa aprender.
Ouvir a alma é começar a perceber o reflexo antes do espelho. É sentir a resposta antes da pergunta. Você já notou que os momentos mais verdadeiros da vida acontecem em silêncio? Um abraço profundo, um pôr do sol, o olhar de quem te entende sem palavras. É porque a alma fala nessa linguagem. O verbo é apenas sombra. O sentir é a substância. Por isso, quando você tenta traduzir o que sente, já perdeu metade da verdade. A alma é pura vibração, e a escuta interior é o ajuste fino dessa frequência. Quanto mais afinado você estiver, mais perceberá o invisível se movendo dentro do visível. Os mestres sufis sempre alertaram: cuidado com o barulho dos desejos. Eles são como tempestades que abafam o som do ser. Quando você está obcecado por algo, não escuta nada. A alma fala baixinho. Ela não compete com a gritaria da mente. É por isso que muitos dizem não conseguir ouvi-la. Não porque ela esteja distante, mas porque estão cercados de ruído. A pureza da escuta nasce da renúncia do excesso. Renunciar não é perder. É criar espaço para o que é verdadeiro entrar. Rumi dizia que a oração mais poderosa não é a que fala, mas a que ouve. A oração que ouve é entrega total. É quando você se coloca diante do invisível e diz: fala por meio de mim. Nesse instante, algo muda. Você começa a viver guiado, não pelo pensamento, mas pela percepção direta. As ações se tornam mais leves, os caminhos mais claros. Você passa a confiar não porque entende, mas porque sente. E sentir é o novo saber. A escuta interior é o que separa o buscador do desperto. O buscador ainda pergunta, o desperto apenas observa. Ele entendeu que as respostas estão em tudo, mas só quem silencia consegue decifrar. É um estado de permanente curiosidade sagrada. Nada é banal. Até o som da chuva traz sabedoria. E o verdadeiro mestre é aquele que continua ouvindo, mesmo depois de compreender, porque a escuta é infinita, e o divino nunca diz a mesma coisa duas vezes. A alma é como um instrumento. Se você não o afina, o som sai distorcido. Afinar a alma é limpar os ressentimentos, soltar os julgamentos, dissolver os medos. Quanto mais puro o coração, mais clara a escuta. É por isso que Rumi dizia: o som do coração é o som de Deus. Essa frase é literal. A vibração do amor é a frequência da verdade. Quem ouve o coração, ouve o universo. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. O silêncio não é o fim da escuta, é o início. Quando a mente se cala, você descobre outro tipo de som. Um som que não vem de fora nem de dentro, mas do meio do nada. Os sufis chamavam isso de o som sem som. O Saut al-Sir é o murmúrio do mistério. Quando você o escuta, algo desperta que não pode mais dormir. A tua consciência se expande além do corpo, e você sente que tudo o que existe está respirando junto contigo. Não existe fórmula para alcançar esse estado, mas existe entrega. E a entrega é simples. Não resista àquilo que o silêncio te mostra. Às vezes o que você ouve pode te confrontar, porque a alma não fala para o teu conforto, mas para o teu crescimento. Quando ela te pede para deixar algo, é porque está te chamando para um nível maior de harmonia. E cada vez que você obedece à voz do coração, a tua vibração se eleva e o universo responde. A escuta é uma ponte entre o humano e o divino. É o espaço onde o finito toca o infinito. Quando você começa a ouvir verdadeiramente, percebe que nunca esteve sozinho. Há uma presença em tudo, te observando e te guiando. Essa presença é o próprio amor que Rumi tanto falava. Amor não como emoção, mas como consciência em movimento. Ouvir a alma é, no fundo, ouvir o amor tentando se reconhecer através de você. E talvez a maior revelação de todas seja essa: não existe uma resposta esperando por você, porque você é a própria resposta. A busca termina quando você percebe que o que procurava era quem procurava. A pergunta e o perguntador são a mesma coisa. É por isso que no silêncio tudo se dissolve. O eu, o outro, o tempo. Só resta o som da eternidade vibrando no agora. A alma não é uma voz separada dentro de você.
Ela é o próprio silêncio se fazendo ouvir. O erro é pensar que existe alguém ouvindo algo. No momento em que o ouvinte desaparece, o que resta é pura escuta. É aí que o divino se revela, porque o divino nunca falou em outro idioma além da quietude. O que você chama de voz interior é o eco de Deus reverberando na consciência humana. É o diálogo entre o infinito e o que ainda acredita ser finito. Ouvir essa vibração é lembrar que o teu ser é um espelho entre o céu e a terra. Enquanto você busca instruções, a vida apenas quer que você sinta. A verdade não vem em frases, vem em energia. Por isso, o mestre Sufi nunca explicava, ele despertava. Rumi não dizia, entenda. Ele dizia, sinta a fragrância, porque a verdade não é lógica, é perfume. Só quem silencia o pensamento consegue cheirar o invisível. A alma não precisa de raciocínio, ela reconhece o que é verdadeiro sem precisar provar. A mente precisa de provas, a alma só precisa de presença. Você já percebeu que a resposta sempre chega quando você desiste de forçar? Isso acontece porque o esforço fecha o canal. O universo não fala com atenção, ele fala com o espaço. É por isso que a sabedoria Sufi parece tão simples, porque ela brota do espaço que sobra quando você para de tentar controlar. É nesse espaço que a graça opera. Quando você solta, o fluxo volta a te carregar. O segredo não é entender o caminho, é se tornar o caminho. Os antigos derviches giravam até perder o controle do corpo, porque sabiam que só o corpo solto é capaz de ouvir o som do divino. O movimento não era dança, era escuta. Cada giro dissolvia um pensamento, até restar apenas o centro. E no centro tudo está quieto. Essa é a lição invisível. Girar para o lado de fora, mas permanecer fixo por dentro. A alma se revela quando o mundo gira e você não gira com ele. Há algo mais profundo do que o silêncio. É o ponto onde até o silêncio desaparece. Nesse ponto, você não está ouvindo nada, mas percebe que tudo é escuta. A existência inteira é vibração. O som do vento, o pulsar do teu sangue, o bater do teu coração. Tudo é uma única nota tocando o nome de Deus em diferentes tons. Quando você começa a perceber isso, entende que não existe diferença entre ouvir o universo e ser o universo que ouve. A mente acredita que ouvir é captar algo que vem de fora, mas a escuta interior não é receptiva. Ela é criativa. Você não apenas ouve, você manifesta o som. A realidade se curva de acordo com o teu estado de consciência. Quando você vibra na frequência da confiança, o universo responde com sincronicidade. Quando vibra em dúvida, tudo parece descompassado. É por isso que o Sufi não pede, ele se alinha. E o alinhamento é a oração mais alta. O mais curioso é que o silêncio verdadeiro não é mudo. Ele pulsa, respira, sussurra. Ele é vivo. Ele contém a totalidade. No silêncio, há poder. E é por isso que tantos o temem. O ser humano moderno teme o silêncio porque sabe, ainda que inconscientemente, que ao entrar nele perderá o personagem. Mas o que parece perda é libertação. Tudo o que você não é se dissolve, e tudo o que é real permanece. É o batismo do vazio. Quando você aprender a ouvir de verdade, perceberá que o mundo inteiro fala em símbolos. A alma fala através da vida, não apesar dela. Uma conversa, uma coincidência, um atraso, uma canção, nada é aleatório. Cada evento é uma linha do poema que o invisível escreve dentro de você. O problema é que a maioria lê o poema com pressa e chama o caos de acaso. O caos é apenas poesia que você ainda não aprendeu a decifrar. O mestre Rumi dizia que a verdade está escondida atrás das distrações mais banais. Enquanto a mente busca experiências elevadas, a alma se revela no trivial. O copo d'água, o som de uma folha, o toque do ar, tudo é templo. O sagrado não mora nas alturas, mas na intimidade das pequenas percepções. A escuta interior é o retorno ao detalhe, ao instante. É descobrir que o infinito sempre se escondeu no óbvio. Quando você realmente escuta, o tempo muda. O instante se dilata. 1 minuto parece conter uma eternidade. Isso acontece porque a escuta te arranca da linha do tempo
e te devolve ao agora, o único ponto onde o divino vive. O agora não é um lugar de espera, é o próprio milagre acontecendo. E o maior sinal de que você está ouvindo a alma é a sensação de paz sem motivo. A paz é o som da alma dizendo: você está em casa. O silêncio não é vazio, é pleno, pleno de vida, de inteligência, de amor. Cada respiração contém o mesmo poder que move as galáxias. Mas você se distraiu com o barulho do mundo e esqueceu de ouvir o milagre no ar que entra e sai. O sufismo é o caminho do retorno à simplicidade suprema. Quando o ego busca complexidade, o sábio busca a essência. E a essência é sempre simples. A mente tenta dominar o silêncio, mas o silêncio não se domina, ele se recebe. Você o acolhe como se acolhe a noite. Não há nada a fazer, apenas permitir. E é nessa permissão que a transformação acontece. Não porque algo novo surge, mas porque o que sempre esteve ali se torna visível. A escuta não cria a verdade, ela a revela. O véu não está no mundo, está na percepção. O ego teme o silêncio porque nele não há ninguém para sustentar a ilusão do controle. Mas a alma se alimenta desse silêncio. Ela floresce na quietude. Ela cresce nas pausas. O segredo não é aprender a ouvir, é lembrar que você sempre soube. Desde criança você escutava o invisível, os sonhos, as intuições, as sensações. Depois a mente aprendeu a chamar isso de imaginação e você perdeu o dom. Mas o dom nunca te perdeu. Escutar é um ato de amor. Quando você ouve alguém de verdade, você o acolhe no teu coração. Quando ouve a alma, acolhe o próprio divino. Não existe diferença. A escuta é o ventre do amor. É no silêncio do ouvir que o amor se manifesta, porque o amor não fala, ele vibra. E essa vibração é o que sustenta o universo. É por isso que, para os sufis, Deus é chamado de o som oculto. Você pensa que precisa entender para confiar, mas na verdade precisa confiar para entender. A escuta interior é um salto no escuro, e é esse salto que desperta a luz. O ouvido da alma não está na cabeça, está no coração. Ele se abre quando você se entrega e fecha quando você duvida. A dúvida cria ruído. A entrega cria harmonia. Quando há harmonia, o universo canta em uníssono com você. Em algum momento da jornada, a escuta se torna visão. Você começa a ver o som, a sentir o tempo, a ouvir a luz. Isso não é metáfora. É o estado em que os sentidos se fundem e a consciência percebe a unidade por trás da diversidade. É quando a separação se dissolve, e o som e o ouvinte são a mesma presença. Esse é o ponto onde a meditação vira música e a música vira oração. Nada do que você busca está fora de ti. A voz que guia o caminho nunca vem de outro. Ela vem de dentro, mas soa como o vento, como a intuição, como a coincidência perfeita. O segredo é não procurar demais, porque o esforço cria distância. Apenas ouça o que está sendo dito agora. Não em palavras, mas na energia que atravessa este instante. Tudo o que você precisa saber está sendo dito nesse exato momento. Quando você penetra o silêncio, descobre que ele não é ausência de som, mas presença de consciência. Há um tipo de audição que não acontece com os ouvidos, mas com o ser inteiro. É a escuta do campo. Nesse nível, cada partícula vibra como uma palavra divina. O corpo se torna uma antena viva, o coração se torna uma harpa cósmica e o universo inteiro começa a tocar através de você. Nesse estado você não busca ouvir, você é o próprio ouvir. E quanto mais você se dissolve, mais o som primordial se manifesta. A mente tenta capturar o que a alma apenas reconhece. Quando você tenta entender o que sente, o sentimento se apaga. O mistério não se explica, se contempla. A escuta verdadeira não é análise, é rendição. Por isso, os mestres do deserto não buscavam respostas, eles se tornavam a pergunta. E é quando a pergunta e o perguntador desaparecem que a verdade aparece nua, radiante, sem forma. O som que antes parecia distante, agora é o próprio pulsar da tua existência. Há um instante sagrado entre um pensamento e outro, um espaço microscópico onde o universo inteiro repousa. É ali
que a alma sussurra. Se você aprender a habitar esse intervalo, descobrirá que cada pausa carrega mais sabedoria que 1000 livros. O silêncio entre as palavras é o que lhes dá sentido. Assim também é dentro de você. O que te dá vida não é o que se move, é o que permanece imóvel. O eterno está sempre escondido nas brechas do tempo. Os que buscam ouvir Deus precisam primeiro aprender a ouvir o próprio coração. Não o coração emocional, mas o coração vibracional, que sente antes de pensar. Esse é o verdadeiro oráculo. Ele não fala por frases, mas por ressonância. Quando algo é verdadeiro, ele se expande. Quando é falso, ele se contrai. A alma não erra, apenas você deixou de traduzir sua linguagem. Voltar a escutar é relembrar o idioma que o espírito usava antes das palavras existirem. Inscreva-se neste canal como quem retorna a um templo esquecido dentro de si. Aqui cada palavra é um eco do amado. Cada silêncio é um espelho. Você não está chegando, está se lembrando. E quando o vídeo silencia, o verdadeiro som começa, porque o amado dança em silêncio. E talvez neste exato instante ele esteja dançando dentro de você.